Ah, Peraí, tá. deixa eu apresentar você. Tá na slides, né? Tá. Bom, boa tarde, então, a todos. Nós estamos aqui para mais um Palestra de Geocultura, promovido pela Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Geociências da USP. Nós temos feito essas palestras quinzenalmente, né, sempre às 18 horas. Esse mês nós já tivemos, no dia 10, a professora Eliane falando um pouco da experiência dela na Índia, e como nós falamos no último, setembro é o mês da Índia. Então, nós vamos ter a Raquel hoje falando também da experiência que ela teve na Índia na mesma época que a professora Eliane. Então, sejam bem-vindos e é com você, Raquel. Legal. Olá, boa noite. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a experiência que eu tive viagem para a Índia. Eu acabei indo para a Índia porque teve uma espécie de edital que aconteceu para o Congresso Internacional de Geologia, e eles estavam dando um auxílio para as pessoas irem, uma contribuição, né, para as pessoas irem para esse congresso internacional. E era um prêmio voltado principalmente para mulheres da América do Sul e da África, e eu acabei sendo uma dessas selecionadas. E estava tudo ok, eu embarquei para ir para a Índia, eu embarquei uma semana antes, porque eu ia participar de um dos roteiros de campo, e nesse percurso, quando eu cheguei em Dubai, eu fui ligar meu celular e recebi a notícia de que o congresso tinha sido cancelado. Daí foi aqui, né, uma surpresa, eu fiquei bastante nervosa com a situação, né, principalmente porque eu tinha uma viagem completamente planejada pelo congresso, e do nada eu me vi sozinha na Índia. Mas mesmo assim, eu decidi seguir o roteiro, e é um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, uma das primeiras cidades que eu visitei na Índia foi Jodhpur. Jodhpur, ela é conhecida como a Cidade Azul, principalmente por conta de uma parte da cidade que é toda pintada com cores azuis, as casas. E lá a gente consegue ver muitos templos, fortes, e como Jodhpur está localizado numa zona desértica, você também vê muitas construções para abastecimento e também para coleta de água nessa região. Bom, um dos principais pontos turísticos de Jodhpur é o Mahagana Fort. Esse forte, ele tem você consegue ver ele de várias partes da cidade, e uma coisa muito interessante desse forte é que ele, quando você observa o forte, você consegue visualizar duas formações geológicas. Então, o forte, ele foi construído aproveitando um contato geológico muito importante na região, que é o arenito Jodhpur e o riolito da formação Malani. O que é muito interessante é que quando você olha para esse forte, você percebe como eles aproveitaram essa relação de como o riolito ele ocorre, né? Então ele ocorre nessas paredes verticais, e o forte, a construção dele seguiu essa mesma inspiração da formação geológica que a gente tem lá. É muito curioso até porque às vezes quando você olha para o forte, é até difícil você identificar o que é natural e o que é a parte construída. É uma verdadeira obra de arte.
Então, o Mahagara Forte, deixa eu voltar aqui só. Esse arenito Jodhpur foi o principal tipo de rocha utilizado aí na construção do forte. Aqui a gente consegue ver alguns exemplos do interior do uso desse arenito, que compõe o estilo arquitetônico presente no forte. A gente consegue observar vários usos do arenito, como formas de flores e também peças que fazem todo o adorno aí do forte. No forte, a gente também tem um museu. Esse é um dos museus. Jodhpur está no estado de Rajasthan. Então, esse é um dos museus mais completos do estado. É um museu muito interessante. E lá a gente pode ver várias casas, vários salões dos marajás que passaram por lá. E a gente também tem um acervo com muitas ferramentas, utensílios, vestuários, principalmente do indiano no Rajastão. Né, conta um pouco essa narrativa do uso dessas diversas ferramentas. E uma parte do museu que é bem legal é dedicada a pequenas pinturas, são mini pinturas, e essas pinturas é muito interessante que tem um painel no próprio museu que conta um pouquinho os diversos recursos naturais que foram utilizados para fazer essas pigmentações, né? E a maioria desses recursos naturais estão todos relacionados com recursos geológicos da região. Então, a gente tem aí a malaquita, prata, ouro, o próprio arenito usado, porque esse arenito ele tem uma variação de cor do vermelho para o marrom, né? Então, outros tipos de pigmentos também foram tirados aí desse tipo de rocha que foi utilizado para a construção do forte. Eu vou falar agora um pouquinho de alguns sítios geológicos que a gente encontra no forte. Um exemplo dele é esse contato erosivo que a gente vê entre o riolito e o arenito Jodhpur, e eles até colocaram uma placa lá do Hands Up para chamando a atenção desse contato erosivo, que é bem fácil de observar logo na entrada do forte. Um outro sítio que não está dentro do forte, mas está na redondeza, ali próximo, é esse afloramento. Esse afloramento ele está no pé da estátua do fundador da cidade de Jodhpur, e ele representa uma fase anterior da erupção vulcânica dos riolitos, onde a gente tem um registro de verdadeiras bombas piroclásticas no tufo vulcânico. Um afloramento muito incrível, muito bonito que tem lá. Um outro local muito bacana na proximidade do forte é o Ram Jodam Desert Rock Park. Esse parque, ele foi montado como um centro de visitantes, onde as pessoas elas podem ter o contato com diversas rochas que existem ali na região, e também você consegue fazer uma trilha muito bacana. Essa trilha, eles tiveram cuidado de utilizar como revestimento o arenito Jodhpur nas faces, onde a gente tem essas marcas onduladas, né? Aqui na direita a gente consegue ver. E esse foi um projeto que foi idealizado pelo professor Mathur, que eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, e a intenção dele foi revitalizar esse espaço. Esse espaço era um espaço completamente abandonado, que ninguém ia visitar, e ele transformou
o espaço nesse parque geológico. Então, uma outra proposta muito bacana foi a revitalização da fauna desértica. Então, a gente vê em novembro de 2008, não existia nada, e hoje, em maio de 2014, já tem muita vegetação, é um espaço muito gostoso, tá? Principalmente quando você quer fugir um pouquinho da bagunça da Índia. Nesse parque, a gente também tem alguns painéis interpretativos. Você consegue também ter uma outra visão do Mahanga Fort, muito bonita. E nesse parque, você tem o primeiro aqueduto que foi construído na cidade de Jodhpur. Esse aqueduto, ele corta os riolitos, então é uma verdadeira obra, né, de arquitetura, onde eles conseguiram passar o desafio de tirar toda essa rocha extremamente dura para a passagem de água. Essa passagem de água foi utilizada principalmente para a construção do próprio forte. Bom, lá no forte eu consegui encontrar a Eliane e a gente teve a oportunidade de conhecer a universidade onde o professor Mathur ele faz os trabalhos dele. A gente conheceu um pouco do museu, conheceu o instituto, e daí depois a gente foi ter uma conversa com ele, e ele compartilhou com a gente os vários projetos de geoconservação que ele vem desenvolvendo em Jodhpur. Todos esses lugares que eu já mostrei até agora fazem parte desse projeto dele, e existem outros também, como eles estão num estudo, num levantamento e identificação dos locais de interesse geológico para compor um geoparque, o Geoparque Jodhpur, e além disso, eles têm uma iniciativa que chama Walk to Save Our GeoHeritage, e ela junta várias cidades da Índia em que as pessoas elas saem numa caminhada, vestindo a camisa, vestindo o boné, com frases para a gente, para conscientizar, para a salvaguarda do patrimônio geológico, e eles vêm realizando todas essas iniciativas aí no território, várias iniciativas muito bacanas. Uma outra característica de Jodhpur é um centro militar muito importante da Índia, principalmente por conta dos conflitos que houveram com o Paquistão, e além disso, ela tem diversos institutos de pesquisa. Um deles é esse Central Arid Zone Research Institute, que é um instituto muito interessante, onde eles desenvolvem diversas pesquisas e tecnologias para aplicação de iniciativas agroflorestais no deserto. Então, eles trazem no Instituto você tem várias áreas de experimentos, né, para a realização na prática disso em comunidades no deserto, e também a obtenção de energia limpa. Bom, finalizando um pouco a minha estadia em Jodhpur, essa foi uma cerimônia que eu participei também muito bacana, que a família do professor Mathur me convidou, aí abaixo à esquerda é a família deles. Essa é uma cerimônia bem local, como se fosse uma cerimônia de bairro, assim, todo mundo se conhecia ali, e ali eles estão celebrando, estão começando a celebrar o Holi, que é uma cerimônia que eu vou explicar um pouquinho melhor lá para frente, mas é uma cerimônia muito linda, que eu consegui participar, com muitos cantos e dança também, e muita comida indiana, né, comida indiana maravilhosa. Bom, seguindo o meu roteiro pela Índia, de Jodhpur eu fui para Jaisalmer. Jaisalmer é o último núcleo urbano da Índia. Depois de Jaisalmer, você só vai ter vilas,
e a fronteira com o Paquistão. Então, viajar de trem pela Índia é uma verdadeira aventura, eu recomendo. Durante esse trajeto, você vai cruzando todo o deserto, né? E eu fui passando por diversas vilas muçulmanas, e é muito bacana também porque eu tive a oportunidade de ver um pouquinho de alguns animais ali na região, como a chinkara, que é uma espécie de gazela indiana, bem típica daquela região aí da Índia, do Paquistão, Irã e Afeganistão. E então eu cheguei em Jaisalmer. Jaisalmer é conhecida como The Golden City. Essa cidade ela foi construída inteiramente com o uso do calcário, o calcário de Jaisalmer. Ele é um calcário que a gente encontra muitos fósseis nele. O interessante é que esse calcário ele vem sendo utilizado desde então em diversas construções na Índia. Então eu vou contar um pouquinho da cidade. Essa aqui é umas fotos da cidade. A gente pode ver o uso aí desse calcário. Há registro de extração desse arenito desde o século XII. Uma das principais atrações de Jaisalmer é o Jaisalmer Fort. Ele é um forte que foi construído em 1156. E o que ele tem de diferente do forte de Jodhpur é que o forte de Jodhpur ele foi construído para os Marajás. Então, lá dentro existiam só os quartos, enfim, cômodos e casas que eram construídas para o Marajás. Agora, em Jaisalmer, esse forte, ele já é um forte onde a cidade cresceu dentro dele. Então, é muito interessante porque até hoje, quando você caminha ali pelas ruas estreitas do forte, você vê famílias que desde então vivem ali. Bom, vou mostrar alguns exemplos de monumentos em que eles usaram esse tipo de calcário. Um exemplo é essa Kudar Village. Ela é uma vila do século XIII. Ela é uma vila abandonada. Não se sabe ao certo o motivo do porquê foi abandonada. Tem gente que fala que é uma maldição por conta de um casamento que não deu certo de um dos marajás. E também tem gente que fala por conta de sismos que houveram aí na região. Então é muito interessante essa vila, e nessa vila a gente consegue ver vários fósseis nos blocos que foram utilizados para sua construção. Também muitos detalhes, né, que eles conseguiram realizar com esse tipo de rocha, como aí na direita, esse é um templo. Outro uso do calcário, esse calcário é um calcário do Jurássico, né, na Royal Cenotes Barábagas. Essas são construções que foram feitas para colocar os restos mortais de um importante marajá que tinha em Jaisalmer e de suas esposas. Aqui mais alguns detalhes de como esse calcário era trabalhado. A gente consegue ver também fragmentos de fósseis, conchas e moluscos. Aí mais uma foto desse lugar, que é realmente muito bonito, e as pessoas vão para lá no pôr do sol, porque é justamente no pôr do sol que você tem toda a magia de cores que acontecem com o contato aí com esse calcário. Aqui alguns outros exemplos do uso desse calcário, principalmente aí florais, geométricos e também como símbolos, né? Símbolos do hindu.
Então, muitos deuses também foram feitos, trabalhados aí nesse calcário. E o uso desse calcário, até hoje, ele é muito utilizado. O nome popular desse calcário é mármore amarelo. E no caminho eu vi caminhões, né, carregados com esse tipo de rocha. Eles atualmente muito utilizado em ladrilhos, revestimentos de parede, também como rocha ornamental, principalmente polido, que ele fica muito bonito, né? E ele é extremamente exportado para países como Estados Unidos, o Reino Unido e a Nova Zelândia. E, além disso, ele também teve um uso muito intenso na Ásia. E um exemplo desse uso a gente consegue ver em Agra. Agra é onde fica o Taj Mahal. No Taj Mahal você também consegue ver nos mosaicos que tem lá na construção. E também no Baby Taj, que é uma outra construção muito bacana que tem em Agra, que vale muito a pena conhecer, onde você consegue ter um contato melhor com esses calcários, porque eles usaram mosaicos bem grandes usaram pedaços muito grandes do calcário para fazer os mosaicos. Bom, minha outra parada foi o Thar Desert National Park. Eu passei uma noite nesse lugar, no deserto. É um deserto muito bacana. E aí já está bem mais próximo que eu cheguei com a fronteira do Paquistão. É justamente nesse deserto onde aquele centro de agricultura que eu mostrei, Jodhpur, aplica toda a tecnologia e pesquisas para melhorar a qualidade de vida desses povos. Esse é um dos desertos mais populosos do mundo, né? A gente está na Índia, a Índia tem tem pessoas por todos os lados, inclusive em locais de extrema dificuldade, né, para se viver. Esse é um deserto que também chove muito pouco, chove em média de 120 a 320 milímetros por ano. Então, por isso, o Instituto é focado para gerar qualidade de vida e melhoria de vida para essas populações. Bom, saindo de Jaisalmer, eu passei em Jaipur. Jaipur é considerada a cidade rosa, principalmente pelo uso do arenito Jaipur. E Jaipur é muito interessante porque ela é uma das poucas cidades que foram planejadas na Índia, então você vê uma certa organização na cidade, né? E é também onde a gente Tá falhando. consegue ver em áreas. Tá falhando, Raquel. Tudo bem? Esse Desliga o tá vídeo. falhando? Tá. Alô? 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 Desliga o seu vídeo. Alô? 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 Ela caiu. Só um instantinho, pessoal, que a gente vai voltar lá, vai esperar a Raquel voltar.
A conexão de casa, às vezes, é assim mesmo. Alô? Alô? Voltou? Voltou, mas mantém o vídeo fechado, porque daí diminui a carga. Que vídeo fechado? Eu Meu fecha, vídeo? fecha o seu vídeo, apresenta, mas fecha o seu vídeo. Desligue sua câmera. Desliga sua câmera. Ah, desligar minha câmera? Tá. Isso. Certo. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ainda não. Ah, tá. Peraí. Daí eu tinha que, pra compartilhar, era a apresentação de slide personalizada, não era? Isso. Ah, aqui. Voltou? Ainda não. Deixa eu ver. Eu não sei o que tá acontecendo. Apresentar agora. Configurar a apresentação de slide apresentado por uma pessoa janela. Isso. Ok. Agora você vai aqui. Daí eu ponho apresentar agora a tela inteira, não é? Uma janela. Ah, uma janela. Certo. Pronto. Tô de volta. Isso, tá. Certo. Mas Tá indo, né? desliga a sua Tá bom. câmera para ficar mais leve. Tá certo. Isso. Pronto. Pronto. Então eu parei no aqui. Tudo ok? Sim. Ô, Raquel, você parou em Jaipur. Volta porque ninguém escutou Jaipur. Ah, é? Tá bom. Bom, então, depois de Jaisalmer, eu cheguei em Jaipur. Jaipur é considerada a cidade rosa e o que é muito interessante em Jaipur é que houveram diversos marajás que passaram por lá. Então, é uma cidade com muitos fortes, palácios, e também Havelis, com casas, né? E um dos principais fatores pelo nome da cidade rosa é por conta do uso do arenito Jaipur. E um lugar muito interessante em Jaipur é o Jantar Mantar Monument. Isso daí são 19 instrumentos que foram todos construídos com o arenito Jaipur e eles foram utilizados para medição e observação dos corpos celestes. E é aí onde a gente tem um dos maiores relógios de sol feito em pedra. Então é um lugar muito bacana. A maioria dos lugares que eu mostrei para vocês é reconhecido pela Unesco, né? Esse também se inclui aí nesse reconhecimento. Aí a gente consegue ver alguns exemplos dos instrumentos que eles construíram. E a gente tem diversos fortes, né? Os fortes, eles têm muralhas, essas muralhas são quilométricas e bordeiam boa parte aí da cidade de Jaipur. Esse é o Amber Fort, também um forte muito bacana.
Tenho Nahragan Fort, também um outro forte muito bacana, e onde a gente tem também uma exposição. Essa foto da direita é um artista que utiliza, ele se inspira nas paisagens da Índia e utiliza pedras e outros recursos naturais para suas obras. Aí ele estava representando os caminhos dos rios da Índia. Aí mais uma vista das muralhas. O que é bacana desse forte é que você consegue chegar bem perto e andar por elas. É muito bonito. E uma outra experiência que eu tive em Jaipur foi na Universidade Sureshti Jan Vihar. E eu consegui ter 2 conversas lá, que foram muito legais. Uma delas foi com os alunos, com os estudantes, e eles quiseram saber um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha trajetória de vida, o que eu estava fazendo lá, como é que eu cheguei lá, o que eu fazia no Brasil. E depois eu também tive uma outra conversa com eles, que daí já foi mais com grupos de pesquisadores, integrantes da universidade e alguns alunos também, sobre alguns projetos de geoconservação que acontecem no Brasil. Então, eu falei um pouquinho sobre o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo da Universidade de São Paulo, mostrei para ele exemplos de alguns projetos aí, das professoras e tantos pesquisadores que fazem parte do núcleo. E eu também divulguei um pouquinho sobre 2 projetos de geoparque no Brasil que eu admiro bastante, que é o Geoparque Seridó e o Geoparque Costões e Lagunas. Então, a gente teve uma troca aí bem bacana com eles. Eu mostrei também um pouquinho do nosso único geoparque no Brasil, que é o Geoparque Araripe, no Ceará, né? Bom, falando um pouquinho, saindo um pouquinho desse roteiro, eu queria mostrar para vocês uma última experiência que eu tive na Índia. Depois de Jaipur, eu tive uma longa aventura até chegar em Agra, para conhecer o Taj Mahal. E quando eu cheguei lá, eu conheci uma russa, e essa russa me ofereceu uma carona de volta para Nova Delhi. E é legal que durante o caminho ela ia parando em vários pontos, visitando vários lugares. E um desses lugares era a cidade de Mathura. Mathura é a cidade onde Krishna nasceu, então Krishna é um dos deuses mais importantes no hinduísmo, né? Foi uma oportunidade muito legal, porque muita gente vai para a Índia justamente por conta desse festival. O Holi, eles comemoram a chegada da primavera. E quando eu estava aqui no Brasil, eu já sabia que eu ia estar nesse período, mas eu também ouvi relatos e pessoas conversaram comigo que não era muito aconselhável você ir sozinha, sendo uma mulher, nesse festival. Daí a gente consegue até ver aí na direita, onde grande parte das mulheres elas ficam durante o festival, elas ficam observando, né, olhando pela janela. É um festival com muitas cores, muita dança, muita celebração, eles celebram realmente a chegada da primavera. E aí a gente pode ver um pouquinho do material que eles usam para lançar aí, e não tem como você sair limpa, né? Esse foi um pouquinho do estado que eu fiquei depois de uma boa curtição no Holi, aproveitando. Bom, eu não tenho como falar dessa viagem sem agradecer, e eu queria agradecer muito ao professor Suresh Mathur, Sarup Mathur, e a família dele, que me adotaram nesses tempos de Índia. Eles realmente foram muito importantes nessa viagem, até no planejamento posterior, aí, depois que eu saí de Jodhpur. Também ao professor Suraj Shingal, Suraj Singh, e os outros pesquisadores da Universidade Granville. Claro, eu tenho que agradecer ao Serviço Geológico da Índia, porque foram eles que financiaram a minha passagem para a Índia, e também a Beatriz Maciel por todo o suporte que ela me deu durante os meus dias na Índia. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Muito bacana.
Legal. E aí, vocês podem fazer perguntas para a Raquel, que ela está aí para responder para a gente. E o que faltou, Raquel? O que faltou para você, que você queria conhecer muito e acabou não dando? O Himalaia. Pois é, o Himalaia. Eu acho que com certeza o Himalaia deve ser uma experiência incrível. Mas eu também passei por caminhos tão lindos que eu nem consigo falar assim, gostaria de ter feito aquilo ou outro, porque como foi uma viagem até que se foi sem planejamento algum, né? Eu tinha a viagem totalmente planejada e faltando 4 horas para chegar em Nova Delhi, eu não tinha mais planejamento algum. Então eu acho que até ela foi ótima, foi perfeita. Você ficou ao quanto tempo? No total foram 19 dias. Bastante. Uhum. Tem uma pergunta. Se os locais eram de fácil acesso a partir dos centros. É tudo bem tranquilo, assim. Você tem lugares que você. Depende da cidade, claro. Depende onde você está hospedada, mas tá a partir do centro da cidade. É tudo perto. E também você pode pegar um tuk-tuk, que é tudo muito barato na Índia, e você consegue andar tranquilamente lá com esse tipo de transporte. Para vocês terem uma noção, o transporte de trem, que foram 200 quilômetros aí, quase 300 quilômetros de Jodhpur para Jaisalmer, eu paguei, acho que foi 2,50. Então, dá para você fazer bastante coisa aí. O Marcos está perguntando qual comida que você mais gostou na Índia, que ele adora comida indiana. Eu também virei uma fã número 1 de comida indiana. É muito difícil falar o que eu mais gostei, viu? Porque é tudo delicioso, é tudo muito, muito saboroso, muito, muito gostoso. Mas eu acho que butter chicken é muito gostoso. E também tem um tipo de um crepe que eles fazem, que vem com vários molhos, assim. Vem molho de coco, vem umas outras coisas. Crepe vegetariano, mas também muito bom. Mas eu não me lembro o nome dele agora. A Priscila está perguntando como é que foram as notícias a respeito da Covid enquanto você estava viajando, assim, enquanto você estava lá. Foi logo no início, né? Então, quando eu estava no meio da minha viagem, é que começou meio que o pânico que estava vindo da Itália, né, por tudo que estava acontecendo lá. E foi nesse momento que eu sofri um pouquinho, porque os indianos começaram a ficar com medo de quem era de fora, né, porque eles sabiam que esse vírus estava vindo pelas pessoas que estavam transitando aí, né, pelo país. E eu até tive uma experiência que eles não deixaram eu embarcar dentro de um ônibus. Falaram que eu não poderia embarcar porque eu era estrangeira. E muitos lugares sempre perguntando de onde eu era, quando eu ia entrar no monumento tal, perguntavam de onde eu era. Era mais esse tipo de fiscalização assim que acontecia. A Eliane está perguntando se o crepe chama dosa. Perguntou o quê? Se o crepe chama dosa. É isso? Como é que é o nome? Dosa. D-O-Z-Z-A. Eu não me lembro. Não me lembro, eu tenho que pesquisar na internet. O que você mais gostou lá? Não, o aspecto que você mais sofreu em se adaptar ou se acostumar. O que você achou assim? Eu acho que o que é um pouco difícil era o fato de eu estar sozinha. Isso daí era um desafio, às vezes. Eu tinha que observar bem os lugares, porque muitas pessoas, assim, as pessoas olham, né? E eles olham muito com um olhar de curiosidade mesmo. Que nem quando eu peguei esse trem para Jaisalmer, que eu cruzei várias vilas muçulmanas, eu percebia que as pessoas me olhavam como tipo, nossa, o que é isso, né? E o que isso está fazendo aqui?
Eu acho que, assim, isso é um desafio. Era um desafio porque, às vezes, você se sente um pouco estranho, assim, né? Mas também você vai levando. E teve algum você aqui, a Daniela está perguntando se de todos esses lugares, qual foi o que mais gostou? Se teve um que você mais gostou? Olha, eu acho que dos lugares que eu mais gostei foi Jodhpur e Jaisalmer. Realmente são cidades muito únicas, de uma beleza incrível, assim, eu nunca tinha vivenciado nada daquele tipo, então a cultura indiana, ela é linda também, né, então tudo vai se misturando, assim, e fica esse conjunto maravilhoso que é a Índia. E o Pedro está perguntando se existe, você sentiu alguma coisa de preconceito no tratamento em relação às mulheres. Acontece. Acontece sim, algumas situações, assim. Mas é isso, né? A Índia é um país muito machista, né? Infelizmente, quando você caminha pela Índia, você vê que as mulheres, elas são muito. A vida delas é o casamento, né? E por conta disso, assim, é muito voltada a essa relação matrimonial, você não tem mulheres em serviços, então se você vai num hotel, não tem camareira, mulher, não tem nenhum tipo de serviço. Se você vai comprar uma loja numa roupa, você vai comprar uma roupa numa loja de mulher, quem te atende é um homem. Então, existem situações, assim, que às vezes é um pouco diferente. A Eliane, não, você falar sobre Baby Taj. Ah, tá. Bom, o Baby Taj, ele é uma construção que foi feita, contemporânea aí com o Taj Mahal, e eu achei, assim, ele é incrível, eu achei ele maravilhoso, assim, quem tiver a oportunidade de ir para Agra tem que visitar o Baby Taj, é lá que você vê vários mosaicos muito bonitos, eu não vi mosaicos tão bonitos igual no Baby Taj como no Taj Mahal. Eu não vi. Eu achei muito, muito bacana mesmo. Vale muito a pena. A Elisa está dizendo assim, quando você falou de Jaipur, eu lembrei de uma saia com estampa de bolinha que se chama saia de Jaipur. Tem a ver? Seu áudio tá ruim, Raquel. Alô? Alô? Sim, agora sim. Melhorou? A saia de bolinha? É, mas acho que é Eu só não, o nome, então. não entendi a pergunta. Ela disse que você falou o nome de Jaipur e ela lembrou que tem uma saia com estampa de bolinha em tie-dye que se chama saia de Jaipur. E se por acaso é alguma coisa típica ou se é uma coincidência. Olha, eu não sei. Nem não conheço. Não tem nada de bolinha. Não vi nada de bolinha. Bom, alguma pergunta? Então, tem tanta coisa, tem tantos lugares lindos. Sim. E me diz uma coisa, como fica a sua participação no Congresso se ele for. Ele seria agora em novembro, né? Já foi adiado, eu acho, para junho, mas não sei se vai ser adiado de novo. Como fica a sua participação agora? Não sei. Eles não falaram nada a esse respeito. Não falaram nada. Eu não tenho a mínima ideia se eles vão
me ajudar novamente aí com a passagem, não falaram nada. Tá. Tô na expectativa. E a excursão que você ia fazer, porque você foi um pouco antes para fazer uma excursão de campo, né? Isso. Essa excursão não teve. Não teve nada, nada do congresso aconteceu. A excursão que eu fui antes foi para Jodhpur e foi essa parte aí que eu compartilhei com vocês. Daí tinha a excursão oficial, o professor ele me deu o roteiro e eu consegui conhecer alguns lugares aí desse roteiro. Como o congresso não teve, eu pude conhecer Jaipur, né? Porque durante o congresso, né, a época do congresso foi quando eu estava visitando Jaipur. Ah, bom. Mais alguma coisa, pessoal? Oi, Raquel. Oi, tudo bem? E aí, tudo bom? Como é que você tá, querida? Tô bem, e você? Eu vou fazer diferente, eu vou falar aqui na imagem. Eu de professor, os alunos não aparecem, fica tão chato. Deixa eu falar com a Raquel. Ô, Raquel, deixa eu fazer uma pergunta para você assim, ó. Teve um amigo meu que viajou para lá, e aí eu fiquei impressionado assim, ó. É uma viagem que eu sempre gostaria de fazer, acho que vou fazer, é óbvio, né? Se eu tiver a oportunidade, faço, com certeza. Eu adoro só de imaginar estar lá. Mas a água, dizem que a água precisa tomar cuidado, não pode tomar qualquer água, porque é tudo contaminado. Como é que você vivenciou isso lá? E a questão do lixo, se ela é muito suja mesmo ou não, como mostram. Fala aí para mim. Beijo. Beijo. Bom, eu sempre tomei água mineral lá. Quando o máximo que eu me arrisquei com água, assim, de outros lugares, era quando eu ia tomar masala chai, que é um chá bem tradicional lá. Eu tomei o máximo de cuidado possível, porque eu estava sozinha, né? Então, se eu ficasse doente, eu sabia que ia ser uma barra segurar ali. Então, eu não tive contato com nenhuma água que não seja água mineral. Eu segui a recomendação que todo mundo fala de escovar os dentes com água mineral, enfim. Até quando os lugares que eu ficava, eles já deixavam, assim, diversas garrafas de água disponível para os hóspedes, que era justamente, acho que, para segurar que ninguém tivesse algum problema. Comida de rua eu também não me arrisquei, apesar de olhar umas coisas e falar, nossa, quero muito experimentar isso, mas eu não consegui. E o lixo, olha, é de fato um problema, assim. Mas eu também não achei nada muito diferente. A questão do lixo, eu não achei muito diferente também do nosso comportamento. Pelo menos nos lugares que eu fui. Tinha lugares que eu fui que eu achei até bem mais limpo aí do que vários lugares que a gente vai por aqui. Legal. Foi bom te ver, tá bom, querida? Foi muito legal. Beijo. Parabéns pela sua viagem aí, tá? Eu vou sair agora que eu vou Obrigada. ter que dar aula agora. Um beijo, tá? Legal, um beijo. Bom, então, Raquel. Bom, obrigada, então. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta para a Raquel, a gente se despede, agradece, adoramos, foi muito bacana e só deu vontade de ir de novo, né? Assim, fiquei com vontade de ir na apresentação da Eliane, agora fiquei com vontade de ir na sua apresentação. Eu ainda tenho esperança. Ai, com certeza. Acho que você ainda vai conseguir ir aí para novembro, talvez aconteça para você. Então, agora não, só para o ano que vem. Já tá cheia de dicas já, né? Já tô cheia de dicas, com certeza. Obrigada. Legal. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. E a gente agradece daqui a 15 dias, né? Acho que é no dia 8 de outubro, nós vamos ter a Priscila Lopes falando sobre o Geoparque Açores, né? E contando lá as experiências dela e falando daquela maravilha. Então, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Obrigadão para todos vocês e boa noite. Obrigada, um beijo, beijo, Dino. Tchau. Tchau.